Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus e com o nosso coração? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou Roberta Lima, missionária, levantada e escolhida por Deus para estar auxiliando você na sua caminhada de conhecimento da Bíblia Sagrada, para estar aqui fortalecendo a sua fé e o seu espírito através da palavra do Senhor. Tá bom? Abre a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 10, versículo 14, que fala assim: Todos os anos, o rei Salomão recebia mais ou menos 23.000 quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes, dos lucros do comércio e dos impostos pagos pelos reis árabes e pelos administradores de vários distritos do país. Somente até aqui. Deus quer que a gente aprenda disso aqui. 23.000 quilos de ouro, fora os impostos, era o que Salomão recebia todo ano do seu reinado. Então era muito dinheiro. Entende? Mas por que Salomão recebia tudo isso? Porque Salomão foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. E mediante a sua devoção ao Senhor e fidelidade a Ele, e obediência a Deus, Deus liberou sobre a vida de Salomão riquezas. Ok? Então Salomão era conhecido por suas riquezas e pela sua sabedoria. Por conta disso, ele recebia 23.000 quilos de ouro, fora os impostos, durante todo o ano. Que Deus quer que a gente aprenda disso aqui. Salomão foi uma pessoa viva, uma comprovação viva de que o que Deus pode fazer na vida daquele que o obedece, que tem humildade e que é fiel ao Senhor. Entende? Então, Salomão teve, quando ele começou o reinado dele, ele era muito jovem. Então, ao invés de pedir qualquer coisa para Deus, ele pediu a Deus sabedoria para administrar tudo que estava para chegar na vida dele. Ou seja, ele não tinha conhecimento de administração de um reinado, ele não tinha conhecimento de administração de guerras, porque ele precisava ter estratégia para poder lidar com as guerras que ia se levantar. Ele não tinha conhecimento de como reger ali o governo. Então, ao invés de pedir qualquer coisa para Deus, ele pediu sabedoria. Deus deu a ele inteligência e valor que sobre a vida dele ia haver riquezas. Então, tudo que estava acontecendo na vida de Salomão foi mediante a humildade de Salomão, de pedir sabedoria. Salomão podia ter pedido qualquer coisa para Deus. Deus é dono do ouro e da prata, Deus é dono do mundo. Deus não existe limite para o Senhor. Mas Salomão pediu sabedoria para administrar tudo que estava por vir, para não fazer errado. Por quê? Porque no coração de Salomão existia um temor de querer agradar o coração de Deus. Então Salomão queria fazer as coisas certas, queria fazer da forma correta, para poder vir a agradar ao Senhor. Entende? Então é dessa forma que a gente precisa viver. A gente precisa viver para agradar ao Senhor. A gente precisa buscar em Deus, não o que Ele pode nos dar, mas quem Ele é. A gente precisa desenvolver com o Senhor um relacionamento de intimidade, de pai e filho, e se submeter à autoridade de Deus sobre a nossa vida. Entende? Porque Deus quer dar o melhor para ti, Deus quer que você viva o melhor dele, Deus quer que você seja como Salomão, que você receba 23.000 quilos de ouro por ano. É uma quantia isso em valores hoje imensuráveis. Deus quer que você viva as riquezas dele. Mas para a gente viver as riquezas de Deus, precisamos ter humildade no nosso coração, sermos obedientes ao Senhor, sermos fiel a Ele, desenvolver com Ele um relacionamento de amor entre pai e filho. Entende? Primeiro a gente prioriza Deus. Primeiro a gente busca Deus. Primeiro a gente conquista o Senhor. Depois o Senhor abre as comportas do céu sobre a nossa vida e dá pra gente bênçãos sem medidas. Então, primeiro a gente precisa fazer a nossa parte. Não existe de você querer viver as riquezas do Senhor, as benfeitorias de Deus, sem pagar um preço primeiro. Primeiro Deus vai testar o seu coração de todas as maneiras que você possa imaginar. Primeiro você vai passar por inúmeros testes de Deus. Por quê? Porque Ele precisa testar o seu coração e precisa forjar você o caráter de Cristo. Então você será testado de inúmeras formas.
para você poder viver as benfeitorias de Deus, para Deus abrir as comportas do céu sobre a sua vida e você vir viver de acordo com o que Ele tem para ti. Entende? Então seja como Salomão foi, uma pessoa humilde, uma pessoa que desenvolveu um relacionamento com Deus. O Salomão, a princípio, ele agiu sem intenção no coração. A intenção de Salomão era justamente agradar a Deus. Era adquirir conhecimento para administrar o reinado que Deus deu para ele, que ele tinha conhecimento disso. Então, a princípio, Salomão queria literalmente agradar o Senhor. Então, por conta disso, o Senhor foi lá e liberou sobre a vida de Salomão riquezas, acessos, enfim, em uma infinidade de coisas que eram boas para ele e que desenvolvia ele como ser humano. Entende? Na sua vida não é diferente. Se você se mantiver fiel ao Senhor, se você se mantiver tendo um relacionamento com Ele, se você se mantiver fiel a Deus, cultuando somente a Deus, venerando somente a Deus, e não cultuando outros ídolos, ok? E você apenas buscar respostas em Deus através da oração e do seu relacionamento com Ele, Deus liberará sobre a sua vida tudo dele. Então você vive a totalidade de Deus mediante a sua entrega para Ele. Deus age na reciprocidade. Então, se você quer viver a totalidade de Deus, dê o seu total para Ele, ou seja, dê o seu tudo. Deus não quer o que você tem. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer as suas posses. Deus não quer bens materiais seu. Deus quer você. Você por inteiro, do jeito que você está, com as suas qualidades e defeitos. Deus quer você. Você precisa ser o primeiro sacrifício para o Senhor. Ele quer você. Ele quer a sua oração. Ele quer a sua devoção. Ele quer a sua adoração a Ele. Ele quer que você abra a boca para orar a Ele, para adorá-lo. É isso que Ele quer de você. Ele quer comunhão, Ele quer relacionamento. Ele quer fazer parte da sua vida. Então, a partir do momento que você permite de Deus fazer parte da sua vida, tendo um relacionamento com Ele, ok? Tendo um relacionamento com Ele, você vai viver o melhor de Deus. Porque você aprendeu a priorizar o Senhor, você aprendeu a desenvolver um relacionamento com Ele. Você aprendeu a querer Deus na sua vida. Você aprendeu a procurá-lo por amor, sem interesse, de segundas intenções, como muita gente faz. Entende? Muita gente trata Deus como um pacotinho na prateleira. Que quando está mal, ou quando precisa de alguma coisa, ou quando está na escassez, vai lá, ora e pede. Ou seja, recebe doses homeopáticas de Deus, sendo que você pode receber a totalidade de Deus, mediante ao seu desenvolvimento com Ele. Então, você ser fiel ao Senhor, você ser obediente ao Senhor, você buscar o Senhor em espírito e em verdade, na sua individualidade, gerando com Ele um relacionamento, você vive a totalidade de Deus sobre a sua vida. E a totalidade de Deus não pode ser medida por nós, porque a gente não tem conhecimento para isso. A gente não tem capacidade intelectual para imaginar isso. Entende? Nós somos limitados, mas Deus não é limitado. Não existe limites para o Senhor. Então, quanto mais fiel você for a Deus, quanto mais você priorizar o Senhor na sua vida, quanto mais você fidelizar e não negar o nome dEle, ok? Mais de Deus você vai receber. Você pode ser tão quanto mais rico que Salomão foi. Só depende de você dar a sua totalidade para o Senhor. Querer tê-lo na sua vida e priorizá-lo. Só depende de ti. Porque para Deus não existe limites. Entende? Ele é o próprio limite. Ele é o soberano. Ele é majestoso. Ele é o dono de tudo. Ele criou o mundo. Ele criou o universo, a galáxia. Qual é o limite que você acha que Deus tem? É só você olhar à sua volta. É só você ir para uma praia, orar para o horizonte, que você vai ver que nem no horizonte você vê o limite de lá. Porque o limite, quando você chega no limite que você está vendo, é mais para frente. Entende? Então só depende de você querer viver a totalidade de Deus, se entregando para Ele. Qual é o que envaidece seu coração? O que você quer de Deus? Você quer viver riquezas? Você quer viver reconhecimento? Você quer viver fama? Você quer viver numa casa no campo? O que você quer? Pede para o Senhor.
A diferença de você adquirir algo de Deus com Deus é porque aquilo vai durar. Aquilo não vai se acabar, aquilo vai perdurar. Mas quando você vai na força do seu braço e começa a buscar recursos em outros lugares e adorar outros deuses, você está literalmente se vendendo. Porque uma hora, aquela pessoa ali, aquele lugar que você está procurando ali, aquele pacto ali que você está fazendo para poder ter a sua vida transformada, ele vai vir te cobrar. E é a sua alma que ele quer. Entende? Só que com Deus não é assim. Com Deus a gente passa pelo estreito, a gente passa pela escassez, a gente passa pelas dificuldades, para provar no nosso coração quem nós somos para nós mesmos, para a gente descer aos pés de Jesus em humildade e reconhecer que nós somos soberbos e vaidosos e precisamos ter o coração transformado, para depois Deus subir a gente para o elevado. Porque você vai ter reconhecido quem é Deus na sua vida. E quando o muito chegar sobre ti, mediante aos testes que você passou, a vaidade não vai engrandecer seu coração. Porque você vai se manter fiel a Deus. Porque você aprendeu que sem humildade você não consegue conquistar o coração de Deus e você não vive os sonhos de Deus para sua vida, os planos de Deus, os propósitos, os milagres, as promessas. Entende? Então, primeiro com Deus a gente desce, primeiro com Deus a gente fica lá no nível do pé dele, entende? Que é o lugar mais alto que a gente consegue chegar, para depois ele levar a gente. Então, você quer ser como Salomão ou acima de Salomão? Procure o Senhor, priorize o Senhor, busque o Senhor. Senhor Deus, Jesus, o Espírito Santo, desenvolva um relacionamento com Ele. Faça a leitura da palavra, coloque a palavra que você está lendo em prática. Tenha mudança de comportamento, se arrependa dos seus pecados, permita-se ser tratado, permita-se ser curado. Faça a leitura da palavra, ore ao Senhor, coloque para fora o que está aqui dentro. Faça jejum para o seu espírito ser despertado. Adore a Deus e louve ao Senhor. Princípios básicos que vão te levar muito mais além se você fizer. Então você primeiro conquista Deus. Você primeiro é o primeiro sacrifício. Você se coloca à disposição de Deus para Ele fazer o que quiser contigo. Você entregue o controle na mão dEle para Ele poder agir na sua vida. É Ele que age, não é você. É Ele que tem o controle, não é você. A autoridade vem dEle, não é a tua. Entende? Então, quando você começar a ceder o controle para Deus, você vai começar a ser trabalhado por Deus, preparado por Ele para viver tudo que Ele tem para ti. Então, só depende de você, do seu posicionamento em querer servir ao Senhor, somente ao Senhor, adorar somente ao Senhor, venerar somente ao Senhor. Ídolo na sua vida tem que ser o Senhor, Jesus, Deus e o Espírito Santo, que é um só, que é a Santíssima Trindade. Tá bom? Essa foi a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.